Fala Tricolada, tranquilinho, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, que tem vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Vamos fazer uma análise aqui, jogador por jogador, do empate do Fluminense, pela terceira rodada da Taça Libertadores do Grupo D. O Fluminense é líder, com 5 pontos somados, seguido pelo River Plate, também com o mesmo número de pontos, depois vem o Júnior Barranquilla e o Santa Fé, as duas equipes com 2 pontos. Jogo 1-1, jogo complicado, difícil, a arbitragem prejudicou muito o Fluminense, pênalti mal marcado contra a gente, falta, violência por parte do Júnior Barranquilla, o jogo foi bem complicado, sem falar no histórico aí da viagem, né? 2 viagens, uma primeira para o Equador, depois primeiro para a Colômbia, depois para o Equador. O Fluminense deu uma viajada aí que deu um grande desgaste para a equipe, mas também o nosso treinador deu uns vacilos muito grandes. O Fluminense jogando muito atrás, esperando o adversário, dando a bola para o adversário. Aí fica difícil jogar, né, amigos? Quando a bola não está com a gente, está com o adversário, você não ataca, você não cria oportunidades e só toma sufoco. E sem falar nas substituições que ele fez durante a partida que não surtiram efeito. Então vamos lá. Então, rapaziada, vamos começar aí pelo Marcos Felipe. Atuação tranquila, muito seguro, bolas aéreas, que é o seu forte, é um goleiro que traz tranquilidade para a torcida do Fluminense. Me chamou a atenção um lance no segundo tempo em que o jogador do Júnior Barranquilla recebeu a bola sozinho na marca do Cal. Ele estava impedido, mas ele continuou no lance e o Marcos Felipe também. Todo goleiro tem que ir em toda bola que for em direção ao gol, ele tem que ir, não tem que esperar a marcação de bandeirinha ou de árbitro. E ele fez uma defesaça, um chute queima-roupa, ele e o atacante do Júnior Barranquilla lá no segundo tempo. Vai esperar o bandeirinha marcar? Não pode, tem que ir em todas as bolas e o Marcos Felipe vai. E traz muita tranquilidade para a torcida tricolor. Vou dar uma nota 7 pela segurança aí do Marcos Felipe. Boa atuação do nosso goleiro. Calegari, cara, muito limitada a marcação, muito tímido no apoio, tá começando a perder espaço, já tem torcedor falando, bota o Samuel Xavier na lateral direita. Ele é um jogador que é volante, por característica, um cara mais marcador do que ofensivo. Tá caindo um pouquinho o padrão do Calegari, o Calegari tem que ficar esperto porque tem um lateral direito experiente no banco de reserva esperando a oportunidade. Então vou dar uma nota 5 para o Calegari, que ficou muito preso ali na marcação. Eu sei e eu entendo que o Fluminense abdica da posse de bola na maior parte do jogo, e isso atrapalha muito os laterais do Fluminense, porque estão sempre sendo atacados e agredidos. Aí o lateral ou ele marca ou ele vai para o ataque. Mas o Calegari precisa subir um pouco, precisa ter mais coragem na parte ofensiva também, porque aí o Fluminense não tem aquele desafogo, não tem aquele momento em que dá um respiro, só se defende, é complicado. Vou dar uma nota 5 aí pro Calegari. Lucas Claro, uma boa atuação tranquila do nosso zagueiro experiente, com um bom 1 contra 1 no confronto direto contra o adversário, nada que comprometesse. Vou dar uma nota 7. É a mesma nota que eu também dou ao Nino. O Nino foi até um pouco melhor do que o Lucas Claro, em alguns desarmes, em algumas antecipações aos zagueiros, partidaça na nossa dupla de zaga, os dois merecem nota 7. Ponto negativo é o Danilo Barcelos, meus amigos. Ele é muito omisso na parte ofensiva, o Luiz Henrique fica sozinho, sacrificado ali pelo lado esquerdo, não tem aquele apoio do lateral para trocar uma figurinha com ele, trocar uma posse de bola, uma troca de bola. O Barcelos fica muito limitado à parte defensiva, claro, como eu falei com a situação do Calegari. A bola fica mais com o adversário, você é mais atacado. Então os laterais têm que se limitar ali à parte defensiva, mas em alguns momentos tem que sair para dar aquele respiro, principalmente para o time, pelos lados do campo, e também auxiliar o Luiz Henrique. Quantas vezes o Luiz Henrique teve que ir lá atrás na parte defensiva para auxiliar o Danilo Barcelos na marcação? Aí você acaba perdendo o atacante e você fica com 2 caras ali na parte defensiva se protegendo. E o Fluminense não tem esse respiro pelos lados do campo. Sem falar no Martinelli também, que é muito sacrificado e que tem que fazer cobertura do Danilo Barcelos. E todas as vezes que o atacante adversário do Júnior Barranquilla investiu em cima do Danilo Barcelos, ele conseguiu fazer os cruzamentos. Cruzamento por baixo, cruzamento por cima, então 0 em termos de marcação. E todas as vezes que tenta sair com a bola, dá passe errado, amigo, erra tudo. Lamentavelmente, uma contratação bizonha do Fluminense, que alguém precisa ser responsabilizado por isso. Para piorar, o treinador nem o GFT botou no banco. Para piorar isso, nem lateral esquerdo reserva o Fluminense tinha nesse jogo. Nota 2 aí pro Danilo Barcelos.
Agora eu vou falar do Iago. O Iago é o leão de sempre, marcador, corre, não se omite, sai estafado dentro de campo, um lutador. Não tem viagem para o Equador, viagem para qualquer lugar que tire a vontade desse jogador de marcar. Muito sacrificado, porque o Fluminense é muito atacado, a bola está sempre com o adversário, o desgaste é muito grande. Vou dar uma nota 6 aí para o Iago pela luta, porque na parte de criação e de auxílio ali ao Nenê, ou até o Casares quando esteve dentro de campo, ele não ajuda muito não, em alguns momentos você mostra e fica bem claro a falta de técnica do Iago. Nota 6 aí para ele. Martinelli tem caído um pouco de produção, tem errado muitos passes curtos, mas assim como o Iago é um garoto que não se omite, está sempre participando na marcação, na proteção à zaga, principalmente ali pelo lado esquerdo, muito sacrificado. Às vezes o rendimento do jogador cai por causa disso, porque o esquema tático prejudica e atrapalha. A bola está sempre com o adversário, você está sempre precisando correr atrás dela, ou correr atrás de atacantes ou de meias, e você não consegue jogar o seu bom futebol. Às vezes é isso que está acontecendo com o Martinelli e até com o Iago. Você tem um desgaste maior quando está sem a posse da bola, porque você tem que marcar, você tem que correr, tem que fazer cobertura de um lateral esquerdo ruim, e o Martinelli está sofrendo com isso. Nota 6 aí para o Martinelli. O Nenê, eu achei o Nenê muito apagado no primeiro tempo, em alguns lances ele apareceu, mas é muito apagado. Sim, deve ter sentido essas duas viagens, Colômbia e depois Equador. Não rendeu muito bem, saiu aos 72 minutos do segundo tempo a entrada do Casares. Mas não foi uma boa apresentação do Nenê não, vou dar uma nota 5 para ele. Aliás, o Nenê participou, claro, do gol do Kaique, que foi ele que bateu o escanteio, sempre bem batido. O Lucas Claro resvalou e a bola sobrou para o Kaique lá para o outro lado. No canto, lá no na segunda trave, o Kaique recebeu no peito, botou no gramado e chutou para o gol. Nesse momento o Nenê apareceu positivamente, vai receber uma nota 5. Já o Luiz Henrique, tímido na parte ofensiva, muito sacrificado, tendo que voltar sempre para ajudar na marcação ali ao Danilo Barcelos. Não é mole não, você ter um lateral esquerdo, que você precisa sempre estar lá atrás, ajudando na marcação, é complicado. É um desgaste grande para o garoto, tanto que ele saiu no segundo tempo, a entrada do Caio Paulista, estava bem cansado, mas é um lutador também, e o esquema também desfavorece muito ao Luiz Henrique, mas não esteve numa noite feliz lá no Equador. Nota 5 para o Luiz Henrique. O Fred é uma situação se repetindo durante todos os jogos, né? A bola chega pouco, são poucos lances criados para ele, a participação dos jogadores de lado de campo também é reduzida, a bola está muito com o adversário. Se está muito com o adversário, 65% foi contra o River Plate, 75% contra o Santa Fé, que o Fluminense ainda teve um jogador a menos, aí há um desgaste maior. E nesse jogo desse contra o Júnior Barranquilla, a bola também ficou mais de 60% na posse de bola para a equipe colombiana. Aí fica complicado, a bola chega muito pouco no Fred. A gente sabe que quando a bola chegar no pé dele, ele vai guardar, mas a bola precisa vir mais vezes para o atacante. Vou dar uma nota 5 para o Fred, que sofreu bastante aí com a falta de criação do nosso meio de campo e principalmente aí com esse esquema tático. Nota 5 aí para o nosso capitão. Kaique, cara. Kaique foi castigado por um pênalti muito mal marcado pelo árbitro. Ele não fez falta, a bola estava indo numa direção. Ele veio por trás, tocou na bola em primeiro lugar, a bola saiu para uma direção contrária. E o árbitro, estranhamente, né? Esse árbitro da Conmebol, que parece árbitro da FERJ, marcou um pênalti inexistente para o Kaique. Mas ele teve a personalidade de chegar e fazer o seu gol, né? A bola resvalou na cabeça do Lucas Claro, sobrou para ele, teve a tranquilidade com 17 anos, é o primeiro jogador com a idade muito baixa, aí 17 anos, a fazer o gol numa Libertadores com vestindo a camisa do Fluminense. Então o Kaique já entrou para a história do clube, é ele que vai embora em janeiro. Teve a tranquilidade de matar a bola no peito e fazer o gol. Gol de empate, gol em Libertadores, que dá uma moral tremenda ao garoto, e o valor dele vai lá para cima, cresce mais ainda, mas já está vendido. A gente só lamenta. Nota 6 aí pro Kaique, que fez o golzinho dele aos 21 minutos do primeiro tempo. Nota 6 pro Kaique. Caio Paulista. Desses jogadores que entraram no segundo tempo, Casares, Caio Paulista, Gabriel Teixeira, Bobadilha, o Caio Paulista foi o que entrou melhor. Tentou algumas jogadas pelo lado direito, muito brigador, lutando pela posse da bola, quase fez um golaço no finalzinho do jogo. Eu vou dar uma nota 6 aí pro Caio Paulista, que entrou no lugar do Luiz Henrique.
Gabriel Teixeira entrou lá pelo lado esquerdo muito nervoso, perdendo em alguns dribles, tentando algumas jogadas ofensivas, mas estava muito nervoso e não entrou tão bem como entrou nos outros jogos. Vou dar uma nota 5 para ele. Casares também entrou no segundo tempo, a gente criou uma expectativa de que ele resolvesse a situação ali no meio de campo, que desse mais criatividade para o Fluminense no meio de campo, mas ficou ali no nível do futebol do Nenê. Vou dar uma nota 5 para o Casares. Já o Bobadilla, que entrou no lugar do Fred aos 72 minutos do segundo tempo, é aquele negócio, né? Começa a mostrar para a torcida tricolor que é um jogador grosso, né? Um jogador limitado à força física. Não apresenta nada pelos lados do campo em termos de velocidade, aquele 9 paradão ali, tipo Fred, era de se esperar, 33 anos de idade. 33 anos de idade o jogador vai perdendo esse tipo de velocidade, iludiu alguns torcedores que achavam que ele tinha velocidade, porque viu algum DVD de 3 ou 4 anos atrás ele jogando no futebol alemão e em outros clubes, mas a gente contratou o Bobadilla do Guarani do Paraguai, que estava no banco de reserva, então bem mais envelhecido. E a coisa não rendeu com o Bobadilla nesse jogo, também prejudicado pelo esquema, assim como o Fred, a bola chega muito pouco, chega mascada no pé do centroavante. Eu vou dar uma nota 4 aí para o Bobadilla. O Wellington também entrou aos 90 no lugar do Iago, mas pouco minuto, 90 minutos de jogo, o que o Wellington vai resolver ali, o que ele pode resolver em termos de futebol também. Já o Roger, cara, o Roger tem que avaliar, principalmente nesses dois jogos. O Wellington não vou dar nota, tá, rapaziada? Mas o Roger eu vou dar. O Roger tem que avaliar, principalmente nesses dois jogos importantíssimos no Maracanã, primeiro contra o Santa Fé, depois contra o Júnior Barranquilla. O Fluminense tem que decidir o seu futuro nesse jogo no Maracanã, na quarta-feira, às 21 horas, contra a equipe do Santa Fé. Porque o Fluminense tem que somar esses 3 pontos, tem que vencer esse jogo no Maracanã para ficar tranquilo, porque depois tem o River Plate lá na última rodada e eu não quero chegar nessa última rodada sem o meu futuro decisivo nessa fase de grupos. Então esse jogo é importantíssimo, esse próximo jogo. Então poupar o elenco nesse jogo semifinal do Campeonato Carioca contra a Portuguesa e se concentrar para quarta-feira, decidir o seu futuro nesse grupo D da Taça Libertadores. É importantíssimo. Mas o Fluminense não pode abdicar da posse da bola como vem abdicando. Não pode. O Fluminense não pode ser só reativo, esperar o adversário atacar para tomar suas decisões. O Fluminense vai jogar em casa, precisando de um resultado positivo para ficar mais tranquilo nesse grupo D da Taça Libertadores. E as substituições do Roger não estão surtindo efeito. São erros, a não inclusão do GFT na lateral esquerda, a escalação errada do Danilo Barcelos, substituições que não se resolvem, muitos erros de avaliação da parte tática, de como resolver esse problema. O Fluminense sofre muito, até o momento o Fluminense tem sofrido muito com os adversários dele na Taça Libertadores, tem atacado pouco. O Fluminense está muito, mas está muito reativo, está dando muita bola para o adversário. O Fluminense precisa jogar, Roger. O Fluminense precisa ter um esquema mais agressivo, em que a posse de bola esteja com o pé da gente, porque só assim o Fluminense vai poder fazer o seu jogo. Ficar esperando o adversário não vai dar certo e o Fluminense tem que evoluir. Tem que evoluir mais. E a torcida está começando a ficar incomodada com o trabalho do Roger Machado. Vou dar uma nota 4 para ele. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Recomenda e compartilhe aí com seus amigos. Um abração, um beijão no coração. Até a próxima. Flui!